Então, vamos iniciar a live. Meu nome é Selma Mello, eu sou nutricionista, eu atendo pacientes com doenças autoimunes, faço atendimentos online, faço atendimentos presencial. Presencial eu atendo no consultório, na clínica do Dr. Carlos Baiman, é um médico aqui em Recife, referência em doenças autoimunes, né? Eu sou pós-graduada em nutrição do idoso, sou pós-graduada em longevidade saudável e sou pós-graduanda em fitoterapia e vou iniciar agora uma pós em gastroenterologia e saúde intestinal. Não vejo a hora de começar. Mas é tudo, né? Intestino é tudo, como eu falei no início. Se seu intestino tá bem, então o seu corpo tá bem. Né? Claro que a gente não pode afirmar 100%, porque cada ser, cada corpo é um corpo, né? Mas tudo começa pelo intestino, né? Então vamos lá. Então, intestino é o nosso maestro metabólico. Por que a gente chama assim, usa o intestino, fala assim, porque ele é um maestro, né? Porque o que o maestro faz? Ele rege a orquestra, né? Então, cada músico tem uma função e o maestro vai lá. Olha, agora é tu que vai entrar, agora é tu que vai entrar, agora é tal instrumento que vai entrar. Então, acontece a harmonia, né? E a música sai linda, né? Então, existe o maestro, porque se não fosse o maestro, ia sair de qualquer jeito, aí o instrumento ia tocar um momento que não era para entrar, ia ficar tudo doido. Então, só que no nosso corpo, então, existe uma linha de estudos que colocam o intestino como nosso maestro metabólico. Por que ele... obrigada, Lu. Por que ele é um maestro metabólico? Porque o intestino, ele tem a função de digestão. Então, para fazer a digestão, passa pelo intestino. Ele tem a função de absorção, então ele digere, a absorção é no intestino. Ele tem a função do sistema imunológico, 70% a 80% do nosso sistema imunológico está lá no intestino. Tem produção de hormônios no intestino, tem produção de neurotransmissores no intestino. Neurotransmissores são substâncias que fazem com que os neurônios se comuniquem. Então, eu só estou conversando aqui porque meus neurônios estão se comunicando, eu só estou mexendo os dedos porque eu mandei a mensagem e o neurônio que mandou a mensagem, minha mão mexeu. Então, o intestino também ajuda na produção de neurotransmissores. Ele também participa da detoxificação, ou seja, o que faz ruim para a gente. Então, acontece a excreção disso. Então, acontece uma limpeza no corpo através do fígado. Não só do fígado, do rins também. Mas como eu estou falando do intestino, então a limpeza acontece no corpo através do fígado. O fígado encapsula essa molécula ruim que tem que ser retirada do corpo, envia lá para o intestino através da bile e no intestino isso vai sair nas fezes. Então o intestino ele participa da limpeza do nosso corpo, ok? E só umas curiosidades sobre o intestino, para ficar bem claro aqui, né? O intestino ele tem em média 9 metros de comprimento, mais de 500 milhões de neurônios estão no intestino, né? Ou seja, 95% da serotonina é produzida lá, 50% da dopamina que são produzidos lá. O intestino produz 400 vezes mais melatonina que a glândula pineal. A gente conhece a melatonina como o hormônio que faz dormir, né? Mas a melatonina não só serve para dormir, não. A melatonina é um poderoso antioxidante. Então, cada órgão produz a sua melatonina. Então, o intestino produz 400 vezes mais melatonina que a glândula pineal. Só que essa melatonina é para ele usar, para as células do intestino usar como antioxidante. Para vocês terem ideia, a vitamina C é um poderoso antioxidante, né? Que a gente tá numa pandemia agora, se fala muito em vitamina C. Mas para vocês terem ideia, a vitamina C, ela quela um radical livre. Ou seja, um oxidante, ela vai lá e não deixa aquilo mais funcionar.
Só tô tentando falar de uma forma que o pessoal entenda, tá bom? Não tô falando para profissionais, tô falando para leigos, então vou falar de uma forma mais simples possível. A vitamina C faz isso, então ela desoxida uma molécula. A melatonina são 10 moléculas. Uma molécula de melatonina, aquela 10 radicais livres. Então é muito interessante. A melatonina é muito interessante para o intestino também. E a melatonina usada no intestino é produzida no intestino. Bem interessante isso. E se o intestino está em desequilíbrio, não tem melatonina na quantidade ideal, não tem essa questão do antioxidante. Claro, não vou dizer que não tem antioxidante, porque também tem outros mecanismos, não é só a melatonina. Mas já fica um antioxidante a menos para proteger o intestino. Ok? Então, o intestino, ele abriga 70% a 80% das nossas células do sistema imunológico, ok? Então, para o intestino estar em equilíbrio, a gente precisa da microbiota também estar em equilíbrio. Então, a microbiota são os micro-organismos que vivem ali no intestino. A microbiota, eles são organismos que, claro que não só vive no intestino, cada órgão tem a sua microbiota, mas hoje eu vou falar do intestino, então vou me direcionar ao trato digestivo. Então, nosso intestino tem a sua microbiota, nosso trato digestivo. E esse trato digestivo, 90% da microbiota são bactérias, os outros são fungos, eumintos, vírus e outros micro-organismos, então 90% são bactérias, ok? Então, isso tem que estar em equilíbrio. Para vocês terem ideia, 2 quilos mais ou menos do nosso quilo são de bactérias no intestino. Então, são muitas bactérias. Mas elas são boas, elas não são ruins, né? Se elas existem, elas têm uma função e elas têm que estar em equilíbrio. Então, elas em desequilíbrio é que é ruim pra gente. Ok? Então, o que causa, o que molda a nossa microbiota? O que influencia? Então, influencia o tipo de parto. Então, se você nasceu de parto cesáreo ou de parto normal, isso influencia. Influencia medicamento, se você toma medicamento, influencia a dieta, qual é a sua dieta, o que você come, isso influencia. Se você dorme bem, então isso influencia. Para vocês terem ideia, a hora de dormir, a hora de acordar, influencia na multiplicação de certos tipos de bactérias. Então, tem bactérias que elas se multiplicam enquanto a gente dorme, e quando a gente acorda, elas param de se multiplicar. Por quê? Para não ficarem em desequilíbrio. Porque se elas continuarem se multiplicando, então vai entrar em desequilíbrio e vai ser ruim pra gente. Existe um relógio, é muito interessante, a microbiota. É muito interessante, eu fico assim, quanto mais eu estudo, mais vejo, eu fico apaixonada pela microbiota, pelo intestino, pela comunicação que essa microbiota tem com as células intestinais e no geral do corpo. É muito lindo, eu fico bestinha, meu Deus, adoro. Então, isso tudo influencia atividade física, doenças influenciam na microbiota, ok? Então, isso é importante a gente ver mas eu nasci de parto cesáreo e nasci de parto normal, isso influencia. E agora que eu nasci de parto cesáreo, tô ferrada? Não tá ferrada, ok? Porque isso, eu falei assim, que isso influencia na modulação das nossas bactérias, mas a gente tem uma vantagem, que a gente muda, a gente tem o potencial, a gente tem o poder de mudar essa microbiota. Se ela está desequilibrada, e então a gente tem o poder de deixar ela equilibrada, mas equilibrando tudo que eu falei. Então, sono vai influenciar, a atividade física vai influenciar, o que você come vai influenciar, o estresse do dia a dia, isso vai influenciar também, ok? Então, a gente tem que buscar um equilíbrio para não deixar desequilibrar tanto essa microbiota, ok? Então, eu vou dar aqui algumas dicas para a gente ter saúde intestinal. Então, em primeiro lugar, para ter saúde intestinal, a gente precisa identificar se tem algum sintoma. Então, primeiro você tem que se sentir, né?
Por mais que a gente fale para outras pessoas que está sentindo, a gente sabe o que a gente está sentindo. Então, você tem que olhar seu corpo. O que é que você está sentindo? Então, como eu estou falando de intestino, vamos direcionar o trato digestivo. Então, você tem distensão, você come alguma coisa, já se sente cheio, você come alguma coisa, o abdômen já distende, aumenta gases, aí você tem azia, refluxo, né? Queimação, que é azia. Então, você come alguma coisa e isso acontece, então você sabe, você entende o seu corpo. Então, em primeiro lugar, você tem que ter a consciência dos seus sintomas. Então, teve a consciência dos seus sintomas, então tem que identificar o gatilho desse sintoma e procurar ajuda profissional. Então, se você, por exemplo, se eu falei para você, tem diarreia, tem constipação, por exemplo, tem gases, tem azia, tem distensão abdominal, tem refluxo, procura um profissional para te ajudar, porque isso são indícios de que o seu trato digestivo não está funcionando bem. Se não tem uma boa digestão, o intestino também não está bem. Porque se você deixa de digerir alguns alimentos, esses alimentos vão influenciar na sua microbiota, porque dependendo do que você come, você vai alimentar certos tipos de bactérias, ou fungos ou outros micro-organismos. E dependendo do que você come, você pode alimentar quem não deve. Por exemplo, açúcar, alimentos ricos em carboidratos. Não é só açúcar, né? Que as pessoas assim, eu tomo café sem açúcar, eu tomo suco sem açúcar. Não é só açúcar, não. Carboidratos vira açúcar também, ok? Depois de ser digerido, ele vira açúcar também. Então, carboidratos, principalmente farinhas, alimenta fungos, alimenta as bactérias patogênicas, bactérias que causam doenças. Então, tem que ter equilíbrio também. Mas excesso de carne também. Não estou dizendo que carnes, proteínas, faz isso, mas excesso sim. Excesso de gorduras também. Por exemplo, hoje eu atendi uma paciente que eu estava explicando para ele a questão da diarreia, né? Então, se não digere gordura, se você não está digerindo gordura, essa gordura está no intestino. Então, se fica no intestino, fica desequilibrando o microbiota. Alguém está se alimentando daquilo. E algumas pessoas têm diarreia por causa disso ou outros sintomas também. Dores de cabeça, mal-estar e outras coisas também. Mas também pode não estar digerindo gordura. E pode não estar digerindo gordura por questões de insuficiência hepática, né? Alguma coisa no fígado, não está liberando a bile. Ou pode ser de absorção, tem processo inflamatório, então essa gordura não tá, pode ser até digerida, mas não tá absorvendo. Ou não tem a microbiota também, que faz essa digestão dessa gordura, porque a nossa microbiota, nossas bactérias influenciam na digestão de carboidratos, influenciam na digestão de proteínas, influenciam na digestão de gorduras também. Então, o que a gente come modula a nossa microbiota, ok? Então, tem que ter consciência e ver o gatilho de que está causando esses sintomas e procurar uma ajuda de um profissional, ok? Então, depois de você identificar, tem que definir estratégias. Então, se for alimentar, então é alimentar. Eu tô comendo tal coisa e tá causando isso. Então, o trato digestivo vai para o nutricionista. Mas uma coisa importante também é a questão emocional. Eu sempre comento para os pacientes a importância de ir para um psicólogo. O psicólogo, algumas pessoas, mas eu não tenho nenhum problema emocional. Não é só ter problema emocional, muitas vezes a gente tem e nem admite para a gente mesmo ou para ninguém, né? Quem vai admitir que tem algum problema emocional? Não é verdade? Mas quem não tem hoje, na nossa sociedade, um problema emocional? Porque a gente se estressa com o trabalho, se estressa com o filho, se estressa com o marido, se estressa com casa para lavar. Porque se eu ver prato sujo, eu morro do coração. Se eu ver uma casa suja, eu morro do coração. Então, quem não se estressa, né? Então, quem não precisa de um apoio psicológico hoje? Isso influencia muito no intestino. Então, não adianta você ter uma alimentação linda, fazer uma suplementação maravilhosa de vitaminas de A a Z e estressado no trabalho, estresse em casa, estresse com filho, estresse com vizinho, estresse com cachorro, entendeu? Então, é um equilíbrio, a gente tem que buscar um equilíbrio, porque isso influencia no intestino também. Então, se você vê que fez tudo, já fez todas as estratégias nutricionais, já suplementou tudo, mas ainda não foi no psicólogo, procura uma ajuda no psicólogo também, ok?
Principalmente, ó, síndrome do intestino irritável. Síndrome do intestino irritável. Eu tenho vários pacientes com síndrome do intestino irritável. Eu sempre falo da importância do apoio da terapia com o psicólogo, né? E a gente vê a diferença, é muito interessante. Retocolite ulcerativa também. Minha nossa, quando os pacientes fazem terapia, que volta é outra pessoa. Então tem que ver os gatilhos, e os gatilhos podem ser emocional. Sim, por exemplo, a microbiota que eu falei, o que influencia na microbiota, traumas. Traumas influenciam na microbiota, né? Abuso sexual influencia na microbiota, você ser um assédio moral no trabalho, um abuso sexual no trabalho influencia na microbiota. O que mais de trauma? Perder uma mãe, perder um pai, perder um filho, né? Se divorciar, algum trauma, sei lá, alguma coisa assim também influencia na microbiota. E se isso estiver sendo o gatilho, precisa de um apoio, não é só a nutrição, tá bom? A gente, na medicina hoje, a gente sempre fala assim, a gente tem que trabalhar com equipe multidisciplinar. Então, cada área na sua área. Então, o médico faz a parte do médico, o educador físico faz a parte do educador físico, o nutricionista faz a parte do nutricionista, o fisioterapeuta precisa de fisioterapia. Então, vai, espondilite anquilosante, artrite reumatoide e outras doenças também, esclerose múltipla. Então, precisa de fisioterapia. Então, vai fazer fisioterapia. Cada profissional na sua área, e a gente ajuda e o paciente é que sai ganhando. Então, identificou o gatilho, procurar ajuda profissional, ok? E uma coisa que influencia bastante, como eu tô falando, intestino, para a gente ter um intestino saudável, a gente precisa ter uma alimentação saudável. Mas quando eu falo de alimentação saudável, não é alimentação que é só fruta, verdura, não sei o quê. Eu não tô falando só disso, porque isso também pode não ser saudável se você não estiver digerindo. Uma banana pode ser inflamatória se você não digerir a proteína dela. Um ovo pode ser inflamatório se você não digerir a proteína dele. Então, o alimento pode ser natural e também pode ser inflamatório e pode influenciar na microbiota também. Porque processo inflamatório no intestino influencia na microbiota também, ok? E a microbiota influencia no processo inflamatório no intestino. Um tá ligado ao outro. Então, você tem que ver o quê? Como você se alimenta. Qual o lugar que você se alimenta. Hoje mesmo eu atendi uma paciente que disse que come em pé. Mas, doutora, muitas vezes eu já almocei em pé no trabalho, porque eu não tenho tempo nem de sentar, né? Então, tem que ver qual o local que tá comendo assistindo TV, tá comendo olhando o celular, né? Porque isso acontece, eu sempre digo aos pacientes, deixa o celular bem longe, para não cair em tentação de olhar. Por quê? Porque eu faço isso também. Se eu deixar o celular perto, eu vou olhar. Então, já deixa o celular longe. Então, deixa o celular longe, a gente tem que focar na alimentação, a gente tem que ter uma digestão eficiente. Então, para ter digestão eficiente, tem que ter atenção na comida. A digestão começa pela atenção. Atenção, mastigação. Hoje mesmo, eu acho que quase que todos os pacientes que eu comentei sobre isso, a atenção à comida, falaram para mim depois, doutora, eu mastigo muito rápido. É verdade, talvez o que eu tô sentindo é porque eu mastigo muito rápido. Então, eu escutei muito isso. Então, se eu escutei isso hoje, né, no consultório, então tem muitas pessoas que estão aí, né, me ouvindo, que também mastigam rápido. Ou pessoas que vai me ouvir depois, porque essa live vai ficar gravada, e que mastiga rápido também. E isso influencia na microbiota, porque isso vai influenciar na digestão e vai influenciar na microbiota. Ok? Então, tem que mastigar devagarzinho, ver o local, tem que fazer o ritual da alimentação. Então, é sentar, não come em pé, senta. Se você no seu trabalho, como a paciente que eu atendi hoje, ela disse que trabalha 6 horas seguidas e não tem tempo de tirar hora de almoço. Então, é um lanche, né? Então, ela faz um lanche. Então, é 10 minutos, 15 minutos, se eu não me engano, de lanche. Então, pega esses 10 minutos e senta, esquece o mundo. Eu sei que não é fácil, ok? Mas pega esses 10 minutos e foca na comida, ok? Tá certo? Porque assim o seu corpo é que vai agradecer por essa alimentação. E você vai poder, o quê? Porque algumas pessoas falam assim, a gente é o que come, né? A gente escuta muito essa frase, a gente é o que come. A gente não é só o que come, não. A gente é o que come, o que digere, o que absorve. Porque não adianta comer se você não digere.
Não adianta digerir se não está conseguindo absorver, né? Então, tem pessoas que têm a digestão, mas não absorvem, porque as células estão tudo inflamadas e está com difícil de absorção, ok? Olha aí, Rejane, tá jantando e assistindo live. Essa digestão vai estar eficiente? Não vai estar eficiente, né? Ok? Então, tem que focar na alimentação. Isso é muito importante, ok? Então, uma dica. Então, vamos lá, mastiga bem. Na hora de comer, foque na comida, mesmo que você tiver 5 minutos para almoçar, 5 minutos, foque esses 5 minutos na comida. Procure botar, colocar na alimentação frutas digestivas. Então, mamão é digestivo para ajudar nessa digestão. Kiwi é digestivo também. Abacaxi é digestivo também. Então, coloque essas frutas nos seus alimentos, né? Quando for comer, quando for almoçar, quando for jantar, que essas frutas ajudam na digestão, ok? Tá bom? Aí você diz assim, aí como é que eu sei se eu não tenho gases, não tenho distensão, eu não tenho azia, eu não tenho isso aí não, ok? Eu faço cocô todo dia, não tenho problema nenhum. Isso, Regiane, abacaxi é digestivo. Aí não tem problema nenhum. Então, como é que eu sei se tem algum problema ou não? Porque nem sempre não ter nenhum sintomas é sinônimo de que seu intestino está ok. Então, uma das coisas a olho nu que a gente tem como saber se o intestino está bem ou não é o tipo do cocô, das fezes, né? Então, vai lá na internet e procura lá na internet tabela de Bristol. A tabela de Bristol diz os tipos de fezes de 1 a 7. Então, se o seu tipo de fezes for 3 ou 4, então seu intestino está ok. Mas se as suas fezes for tipo 3 e precisa fazer esforço, então não tá ok, tá bom? É tipo 3, 3, mas sem esforço. E quando você terminar de evacuar, você sentir a sensação que saiu tudo. Então, se você sentiu a sensação que saiu tudo, então tá ok. Tipo 3. Tipo 4 também é o perfeito. Tipo 4 é o melhor que tem. Exatamente. Existe cocô perfeito tipo 4, Sandra. Olhe a tabela de Bristol, tem na internet e no Google. Tipo 4 é o cocô perfeito, ok? Mas não é só o cocô perfeito. Tem que, quando terminar de evacuar, sentir a sensação que saiu tudo. E tem que ser sem esforço. Isso mesmo, aí, Regiane colocou tabela de Bristol. Então, tem que ser assim. Então, tem que ser tipo 3 ou 4, tem a sensação que saiu tudo e não precisar fazer esforço. Aí, se isso aconteceu, ó, tá ótimo, maravilhoso. Indica que também tá tudo maravilhoso por dentro? Talvez não, mas é um indício de que provavelmente esteja, ok? Porque tem pessoas que têm esses tipos de fezes e tem esse comportamento em relação à satisfação após a evacuação, mas faz o exame de microbioma e não tá, né? Que o exame de microbioma é o exame genético das bactérias do intestino, que é um exame maravilhoso, inclusive. Quem puder investir em um desses tipos de exames para saber, claro que não é para todo mundo, né? Que existe os momentos de fazer. Então, se você está desconfiando, vou fazer. Esses exames não são tão baratos para fazer dessa forma. Eu coloco em pessoas que precisam mesmo. Eu vejo pelos sinais e sintomas se vai ajudar o exame de microbioma, então eu peço o exame de microbioma. Porque o mais comum é o coprológico funcional de fezes. Esses aí eu peço para a maioria. Porque se eu trabalho com doenças autoimunes, eu tenho que saber como é que tá a digestão e a absorção. Aí o coprológico de fezes é um exame mais simples e ele diz como é que tá a digestão e a absorção. Ok? Então, Paula perguntou em média esses exames de microbioma. Aqui em Recife tá R$600. Mas existem empresas cobrando de 600 a 2.000 reais. Ok? Então, existe, por empresas, né? Cada empresa tem a sua forma. Só completando também a questão da digestão, chás digestivos também são importantes, ok? Mas chá não toma junto de alimento, não come, almoça e toma chá.
Não, chá é maravilhoso, mas chá, ele tem fatores antinutricionais, então eu não recomendo tomar chá junto com refeição, principalmente que tenha proteína, ok? Mas chás digestivos é importante, então toma um chá digestivo antes da alimentação, toma um chá ou depois da alimentação, mas assim, meia hora, 1 hora depois, ou meia hora, 1 hora antes, não junto com a alimentação, ok? Então, chás digestivos, alecrim é digestiva, espinheira santa ajuda, hortelã ajuda, gengibre também. Cuidado quem tem alguma úlcera no estômago, com gastrite com hortelã, ok? Ele é maravilhoso, mas também algumas pessoas irritam mais, então cuidado com hortelã, ok? Mas é maravilhoso sim, tá bom? Eu sou de Recife, Dirce. Recife, Pernambuco. Os planos não cobrem esse tipo de exame, tá? Não cobrem não, tá bom? Então, viu? Os tipos de fezes, tá lá tudo ok? Ok. Não está ok, procura a ajuda de um profissional, ok? Tá bom? Para melhorar isso aí. Que intestino, como eu falei, o maestro metabólico. Imagina assim, o intestino participa da produção de hormônios. O intestino participa na produção de neurotransmissores. O intestino participa de digestão. O intestino participa de limpeza do intestino, limpeza do corpo. Então, se o intestino não tá bem, isso tudo não acontece com eficiência e no futuro são doenças. Ah, eu não tô sentindo nada agora. Agora você não tá sentindo. Mas com o passar do tempo da idade, aí vai começar a aparecer. Aí vem uma hipertensão, vem um diabetes, aí vem câncer, aí vem uma doença articular. Aí vai, quando não é uma doença autoimune, né? Então, tem que prevenir hoje, olhar o seu intestino hoje. Ah, mas eu tô assistindo essa sua live sem querer, não tenho doença nenhuma, mas tenho constipação. Então, não tá bem, então cuide agora, previne agora. Diarreia também. Se tá com diarreia, você tirou, por exemplo, hoje eu atendi a paciente com tirou vesícula biliar. Se tirou a vesícula biliar e tá o tempo todo com diarreia, tá com desequilíbrio, procura a ajuda de um profissional. Não fica tendo diarreia, não, porque isso tá desequilibrando a sua microbiota, tá desequilibrando, então tá produzindo ali coisas que são tóxicas e que no futuro isso não vai ser bom para você. Procura a ajuda de um profissional, ok? Outra coisa que é muito importante, que eu citei antes, né? Para ajudar nessa questão é o sono. Então, procura ter um sono de qualidade. Claro que não é a gente assim, hoje eu quero ter um sono de qualidade, vou dormir, pronto, tive um sono de qualidade. Não é assim, claro, né? São muitas coisas que influenciam o sono, né? Então, a ansiedade vai influenciar, tem pessoas que têm ansiedade e não conseguem dormir, ou tem pessoas que não produzem os hormônios do sono, então não consegue dormir, ou dorme e fica acordando o tempo todo, né? Ou dorme e não sonha. Sonhar é muito importante, pessoal. Sonhar significa que chegou no estágio de renovação. A gente precisa dormir para descansar, mas precisa dormir para renovar também. Então tem que sonhar. Se você não sonha, procura a ajuda de um profissional também, porque tem alguma coisa aí que não está bem, não está normal, ok? O normal é a gente dormir, descansar e sonhar também. Mas também se você sonhar a noite toda, como eu tenho um paciente, doutor, eu acordo cansada, sonho a noite todinha, então isso também não é normal, ok? Tem que procurar a ajuda de um profissional, tá bom? Então, outras coisas que ajudam também, né, meditação, e isso influencia na microbiota também. Então, se é evangélico, vai orar, se é católico, vai rezar, se não é, eu não sei de outras religiões, então vai meditar, tá bom? Então, essa calma, essa respiração, isso também tudo influencia no intestino, tá bom? Aí você diz assim, eu posso tomar probióticos, né? Porque probióticos tá na moda, né? Tá na moda, porque todo mundo fala de probióticos. Fulano falou que é bom, vou lá no Google e compra probióticos, né? Cuidado, pessoal. Muito cuidado com probióticos, tá bom? Ele é maravilhoso, Tem o momento de enviar? Tem o momento.
ok? Mas não é para todo mundo. Não toma probiótico sem orientação de um profissional. Se for um nutricionista que colocou, se for um médico que colocou, ok. Mas não vai tomar porque você viu que sua vizinha tá tomando e melhorou não sei de quê. Porque fulana disse que é bom e tem que tomar. Não faz isso, tá certo? Probióticos é bom, mas pode causar desequilíbrio. Eu mesmo tenho pacientes que vieram para mim com exame de microbioma que está em desequilíbrio em bactérias que suplementou. Claro que não foi aquela bactéria, mas aquilo influenciou. Ou seja, a gente tem as bactérias que são as boas, e não vou falar ruins, né? Bactérias ruins, mas vamos dizer assim que as boas que produzem coisas boas para a gente. Importantes, neurotransmissores, ácidos que vão ajudar na saúde do nosso intestino. Só que assim, eu recebi uma paciente que ela tá em desequilíbrio das bactérias protetoras. Veja só, as bactérias protetoras que a maioria das pessoas não tem, ela tem em grande quantidade. Só que isso é bom, né? Olha, ela tá com as protetoras e tá em grande quantidade. Também isso não é bom, porque isso é fruto de suplementação. Causou desequilíbrio, ok? Provavelmente de suplementação, que ela veio para mim suplementando, né? Então, e com desequilíbrio, vem os sinais e sintomas que não são legais. Então, não faz suplementação sem orientação de um profissional. Eu mesmo, quando o paciente vem para mim, eu só coloco quando eu tenho certeza de quem eu vou enviar. Primeiro, mas eu não tenho os exames que me dão certeza disso, então eu preparo o intestino. Existem formas de a gente melhorar o intestino sem probiótica, sim, porque a gente tem a nossa microbiota, então a gente tem como alimentar a nossa e modular a nossa. A microbiota é igual uma assinatura, é igual uma digital. Cada uma tem sua digital, então cada um de nós tem a nossa microbiota. E é única, claro que são alguns espécies parecidas, mas são diferentes. Cada um tem sua microbiota. Então, eu faço o quê? Modula da pessoa. Eu já tive várias pessoas que melhoraram os sinais e sintomas e eu não coloquei probióticos. Já tem pessoas que tem que colocar, mas para colocar eu tenho que saber quem enviar, ok? E existe exame, sim, que ajuda nesse sentido, tá bom? Então, probióticos não é para todo mundo. Se você toma que não foi orientado por alguém, então cuidado, tá bom? Procura a orientação de um profissional para saber se é aquilo que você está precisando ou não. Mas sim, eles são os soldadinhos muito importantes para nos ajudar. Mas a gente tem que saber qual o soldadinho que vai enviar, ok? Existe também outras coisas também que suplementam que ajuda a microbiota, né? Eita, eu ia falar agora, mas eu não vou falar não, porque eu atendi uma paciente que disse que eu vi um profissional falando que era bom e comprou por conta própria. Então, se ela fez, outras pessoas podem falar também. Então, deixa que eu faço isso no consultório, ok? Então, existe essas formas de você ajudar a sua microbiota, o seu intestino. Então, como ajudar o intestino? Gerenciando estresse, melhorar a alimentação, fazer atividade física, procurar ter um sono de qualidade. Se não está tendo sono de qualidade porque não consegue, seu fisiológico procura ajuda de um profissional, tá bom? Mas o intestino é muito importante e tem que ver aí como tá seu intestino, tá certo? Ok? Então, eu terminei aqui sobre o assunto, então se vocês tiverem alguma pergunta, eu posso responder as perguntas de vocês, tá bom? Outra coisa que eu sempre falo, assim, sobre a questão alimentos industrializados, né? Então, alimentos industrializados. Tem pessoas que comem muito alimentos industrializados, eles têm conservantes. Então, esses conservantes são substâncias para fazer aquele alimento durar vários dias na prateleira. Então, se o alimento dura vários dias na prateleira, então imagine que aquele alimento, quando entrar na sua microbiota, vai causar desequilíbrio na sua microbiota, ou seja, vai acabar com a sua microbiota também. Então, cuidado com alimentos industrializados. Não é não comer, é evitar estar comendo sempre para não acabar com a sua microbiota. Outra coisa também
que eu gostaria de chamar a atenção, que eu tô recebendo pacientes que estão tomando alguns medicamentos por conta própria, por causa do coronavírus. Por exemplo, ivermectina, né? Porque se ouviu que ivermectina é bom para o coronavírus, então estão fazendo o uso da ivermectina. Pessoal, só usem esse medicamento se o médico colocar. Não usem nenhum medicamento, porque eu ouvi alguém falar que é bom, tá certo? Porque antes mesmo da live acontecer aqui, eu tava lendo um artigo sobre o que a ivermectina faz com as bactérias protetoras. Então, o ivermectina é bom, é uma estratégia para ser usada quando necessária, ok? Existem alguns protocolos que ela entra, os médicos estão usando, alguns médicos estão usando ela como protocolo preventivo do coronavírus, mas não usem sem recomendação, tá bom? Porque ela acaba com os bífidos, com os lactobacilos e com uma bactéria que se chama AKK. A AKK, que é a Arquemância, é uma bactéria protetora. Então, sem lactobacilos, sem bifidobactéria, sem AKK, seu intestino está vulnerável, ok? Então, cuidado com medicamentos, tá certo? Sem orientação médica, tá bom? Ok? Rosana, boa noite, doutora. Estou quietinha, mas estou de olho e já aprendi. Comi em pé hoje, ó. Olha, tá vendo como é comum? É comum, sim, as pessoas comerem em pé, né? No trabalho. Mas cuidado, uma vez ou outra, né? Porque eu tava falando assim para um paciente hoje. O trabalho é estressante, mas é o que você tem para sustentar a sua família, né? E você vai deixar de trabalhar? E sua família, né? Eu disse para um paciente hoje, homem, né? Eu disse, tem a sua esposa e seus 2 filhos para criar. Você vai deixar seu trabalho? Claro que não. Estamos em uma pandemia que cada vez mais trabalho está difícil. Então, se você tem uma rotina estressante, procura a ajuda de um profissional. Por exemplo, esse meu paciente, eu disse para ele, nós vamos usar nutrientes para ajudar o seu corpo a lidar com isso. Porque você não vai deixar de trabalhar, mas também isso está causando um impacto agressivo no seu corpo e isso vai trazer doença no futuro. Então a gente tem que prevenir. Então, para prevenir, tem que dar nutrientes para ajudar o corpo a lidar com essa agressão, porque o estresse causa isso, ok? Não é que o estresse é ruim, o estresse é bom, tá bom? O estresse crônico é ruim, ok? Porque a gente tem estresse, é normal, o estresse é o preparamento do corpo para a gente lutar ou fugir, isso é importante. Mas o estresse todo dia, de manhã, tarde, noite, de manhã, tarde, noite, aí isso não é legal, tá bom? Mas a pessoa não vai deixar de trabalhar, então eu com a nutrição tenho que ajudar esse corpo, né? Esse organismo a reagir a isso. Oi, Dicinha, obrigada. Fala comigo no privado. Joia, Dicinha, tô à disposição. Aí, Fernando disse, ômega 3, posso tomar as 2 cápsulas junto ou tem que ser 2 vezes ao dia? Não sei, Fernanda. Você tem que ver quem foi que prescreveu esse ômega 3 para você. Prescreveu como? Então, o que que o médico ou nutricionista disse para você? É para tomar quantas cápsulas, entendeu? Tem que ver. Amanda perguntou qual a influência do café no intestino. Olha, tem influência direta e indireta. Então, direta porque a cafeína pode ser irritar em algumas pessoas sensíveis, né? E indireta porque depende, claro, né? Isso é tudo exagero também, né? Exagerar no café. Então, o café pode diminuir a produção de hormônios tireoidianos e o hormônio tireoidiano, sem o hormônio T3, o intestino não funciona. Se o intestino não funciona, constipa, então microbiota desequilibrada, ok? Mas isso é excesso.
Toma café, eu sempre falo para os pacientes, aproveita o benefício do café, então toma um café orgânico, porque ali tem compostos bioativos anti-inflamatórios que vai ajudar o corpo, né? Usa um coado, não usa solúvel, porque o solúvel tem bastante química. Se você toma bastante café, então compra um coado, faz um coado, já é menos químicas, ok? Se usa descafeinado, vê com o que está sendo descafeinado esse café aí, como é que se tira essa cafeína. Se for com processo com água, ok. Se não for com água, cuidado com o café descafeinado, porque usam químicas para inativar a cafeína, ok? Oi, Dicinha, manda mensagem no meu privado. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Olha, Rose, você pergunta sobre o chá de cavalinho. Olha, eu não vou recomendar um chá, principalmente de cavalinha, em uma live. Eu posso até recomendar para algum paciente, mas eu preciso ver o caso, né? Porque, por exemplo, chá de cavalinha é diurético. Então, essa pessoa pode tomar esse chá, né? Tem que ver. Alguma dúvida? Gislene, o suco de caixinha tem muito cálcio? Tem que ver, Gislene. Tem que ver suco de quê? Né? Na verdade, sucos já tem bastante cálcio, tá bom? Então, isso agora eu tô falando, pessoal, porque é em relação ao protocolo Coimbra. Quem faz o protocolo Coimbra tem que controlar cálcio. Então, sucos, quem faz o protocolo Coimbra não é para consumir suco, é para comer a fruta. Ah, mas eu não posso tomar suco de jeito nenhum. Não, não é isso que eu tô dizendo. É melhor a fruta do que o suco, porque se você come uma fruta, é X cálcio. Os sucos são vários X cálcio. Agora, os de caixinhas, tem muito cálcio? Não sei, depende do que é a fruta, né? Olha lá o rótulo. Se não está no rótulo, aí você tem que ver. Eu vou te ensinar um cálculo, tá bom? Então, você olha calorias. Então, você pega lá calorias, tem 100 calorias. Então, você imagina assim, 5% de 100 é quanto? 10% é 10, 5%, 5, né? Então, se não tem cálcio e tem 100 calorias, então esse suco tem menos de 5 miligramas de cálcio. Então, se tem menos de 5 miligramas de cálcio, não tem problema. Por que isso? Porque até 5% do nutriente, se o alimento tiver menos de 5% de cálcio, não é obrigado a ter no rótulo. Se tivesse mais de 5% do valor calórico, era obrigado a ter no rótulo. A Tânia pergunta, o que ocorre quando as fezes são normais, mas só conseguem ser eliminadas com o uso de supositório? Normais? Não. Normais? Porque o supositório vai ajudar a fluidificar ela e ela sair. Então, ela não tá normal. Ela o supositório umidificou e ela saiu. Então, ela não estava normal. Ela pode estar saindo com aparência de normal por causa do supositório. Né? Mas tem várias causas, viu, Tânia? Tem causas fisiológicas, tem causas neurológicas. Tem que ver. Eu tenho pacientes mesmo que o músculo do reto não funciona. A gente precisa ter a pressão do músculo do reto, né? Então, eu tenho pacientes que tem esse músculo que não funciona. Então, faz fisioterapia para ele melhorar. Entendeu? Tem pacientes que só conseguem evacuar com ajuda, né? Ajuda fazendo pressão, porque o músculo não funciona, né? E se você tá evacuando com ajuda supositória, tem que ver, é falta de fibra, é falta de água, é microbiota desequilibrada. Ok, pessoal? Espero ter ajudado a vocês, tá bom? Eu vou tentar
desligar antes de 1 hora para ver se eu consigo deixar no status, porque não sei por que o Instagram não tá deixando a live no status. Tá indo para o IGTV e muitas pessoas não sabem usar o IGTV, né? O IGTV é a TVzinha que tem no Instagram. É só você clicar lá que tem as lives. Mas como algumas pessoas não sabem, eu tô colocando as lives no YouTube também. Então, se não conseguir ver aqui, vê lá no YouTube, tá bom? Que eu vou deixar lá também no YouTube. Eu acho que amanhã eu tô colocando no YouTube, tá certo? Eu espero ter ajudado vocês. Olha aí, Rosana. Então, no seu caso, se você toma magnésio e você tá evacuando, então a sua causa de constipação é falta de magnésio. Porque falta de magnésio é uma causa de constipação. Ok? Tá bom? Então, boa noite a todos e até a próxima semana, tá bom? Tchau, tchau. Obrigada pela presença, tá certo? Um beijo para todos.